Durante 15 segundos, observe os objetos que estão à sua volta e decore aqueles que têm a cor verde. Terminou o tempo. Agora, feche os olhos e, sem os voltar a abrir, diga em voz alta quais os objetos que viu com a cor azul. Ouviu bem? Cor azul. Mantenha os olhos fechados. Faça um esforço. É difícil. Abra os olhos, não se preocupe. Se não se recordou dos objetos azuis, então faz parte do grupo onde se inserem 99% das pessoas. Ainda que tenha olhado à sua volta e reparado na maior parte dos objetos, teve certamente dificuldade em conseguir recordar-se daqueles objetos de cor azul. Isto acontece porque a sua atenção estava focada num único objetivo: vencer o desafio. Todos os objetos de outras cores acabaram por ser literalmente apagados da sua memória imediata e foram guardados noutro nível do cérebro. Este fenómeno acontece todos os dias, a toda a hora. Vivemos num mundo repleto de imagens, sons, ruídos e por isso seria praticamente impossível dar atenção a tudo aquilo que nos rodeia. Diríamos até que certamente que ficávamos loucos. E por isso a nossa atenção acaba por ser seletiva, ou seja, procuramos estar concentrados naquilo que nos convém. Ou melhor, essencialmente é o nosso instinto de sobrevivência a funcionar. Mas, já que falamos em atenção, gostaria de sublinhar a importância que há em repararmos mais nos pequenos pormenores. É que, por exemplo, uma pessoa pode dizer muito mais com os seus gestos do que propriamente com as palavras. A isto chamamos linguagem corporal. Quando normalmente cruzamos os braços. Quando cruzamos os braços é sinal e é normalmente significado que estamos fechados para aquilo que nos estão a dizer. No entanto, podemos aprofundar um pouco mais. Há quem diga que se tivermos assim ou assim, realmente estamos muito fechados. Se tivermos as mãos descobertas, aí já estamos mais receptivos e demonstra uma posição de segurança. Pronto. Por isso há pequenas diferenças e não podemos observar só as mãos. Claro, temos que olhar para o rosto. Se eu estiver assim com as mãos, mas se calhar não estou muito receptiva, mas se estiver assim, se calhar já estou mais receptiva. Por isso, a linguagem corporal é complexa e não se pode... Muitas vezes há muitos livros que dizem quando estão os braços cruzados, não está aberto. Quando temos as mãos para cima, somos pessoas de confiança. Nem sempre isto é verdade. O ser humano gosta de comunicar. Comunicamos necessidades, vontades, ideias. Praticamente todos os seres vivos comunicam, uns de uma maneira, outros de outra. Comecemos pelo aperto de mão. Quando se dá um aperto de mão, transmite-se de forma inconsciente 3 atitudes fundamentais: dominância, submissão e igualdade. Estas atitudes são transmitidas e recebidas sem que tenhamos consciência disso. O que não quer dizer que neste momento não nos possamos recordar de algum caso em que alguém tentou fazer isso connosco. Mas vejamos então quais é que são as posições das mãos e a forma como podemos enviar mensagens subliminares ao cérebro da outra pessoa. Quanto aos apertos de mão, vamos ver, eu vou assumir o aperto de mão dominador, ou seja, a palma da minha mão está voltada para baixo e a dele voltada para cima. Aperto de mão submisso, palma da mão voltada para cima e é ele quem está a dominar. Igualdade, assim, frente a frente, em que nenhum está a dominar e nenhum está a ser dominado. Ora, pode haver a necessidade, caso alguém nos tente dominar, ou seja, se nos aparecer com as mãos nesta posição ou com a palma da mão voltada para baixo, aquilo que nós devemos fazer é interferir de forma subliminar e mostrar qual é que é o lugar dessa pessoa, o lugar de igualdade. Por isso, se um dominador nos vier cumprimentar com a palma da mão voltada assim para cima, nós só temos, enquanto estamos a cumprimentar, com delicadeza, mostrar qual é que é o lugar dele, um lugar de igualdade.
Os manipuladores e os narcisistas são autocentrados, são convencidos de que são megalómanos, portanto, são convencidos de que são grandes pessoas, são mitómanos, portanto, estão convencidos que se lhes deve tudo. Não é? Têm direito a tudo, estabelecem com as pessoas uma relação de senhor-servo, de senhor-escravo, têm-se em grande conta, acham que são escolhidos e que, portanto, acham-se também quase imunes, portanto, podem fazer tudo o que querem porque nada lhes acontece e acham também que têm direito a ser admirados, permanentemente, admirados, acarinhados, apaparicados, o que quisermos, e não têm qualquer capacidade de empatia. Se cada um de nós soubesse ocupar o seu lugar, talvez o mundo fosse mais justo e equilibrado. Ainda que, na verdade, o problema não esteja na ocupação desses lugares, mas na forma como quem os ocupa se comporta. Os narcisistas são pessoas profundamente vazias. Eles não conseguem viver sem serem projetados nos outros. Portanto, eles vivem um jogo de espelhos, um jogo de reflexos com o outro. É no outro que eles procuram encontrar a sua imagem, que eles procuram encontrar o seu próprio reflexo, a sua própria identidade. Não têm identidade realmente, é no outro que a procuram. E o grande drama dos narcisistas é que quando encontram alguém, um par, onde tentam recriar-se, fazem-no com um objetivo vampírico, com um objetivo naturalmente não generoso, com um objetivo de conquista e normalmente de grande maldade. O narcisista tem capacidades de agrilhoamento fortíssimos e normalmente enfraquece de tal maneira a sua vítima, e manipula de tal maneira que quando a vítima tem uma atitude se rebela e manifesta alguma força para poder sair, ele trata de voltar imediatamente ao contrário a situação e a vítima sente-se culpada, sente-se rebaixada e não consegue. E esse é que é o grande problema. É que numa relação deste género as pessoas tendem inclusivamente a culpar a vítima. Numa conversa entre nós e outra pessoa, podemos, por exemplo, avaliar o nível de interesse através da posição dos braços ou então através da inclinação do próprio corpo. Quanto mais inclinada a pessoa estiver para a frente, mais interesse está a ter em nós. Se ela, por exemplo, esfregar as mãos, possivelmente está a tirar vantagem do acordo que está a fazer connosco. Mas se criar uma barreira entre nós, com os braços, por exemplo, ou com algum objeto, então aí alguma coisa não está a correr bem. Bom, o que importa é que tenhamos consciência que podemos fazer estas leituras, seja a falar com uma pessoa, duas, três, enfim, até num grupo. Por exemplo, vamos supor que temos um grupo de 3 pessoas, estamos a falar. Vamos ver se as outras duas estão ou não estão com interesse em continuar a falar connosco. Como? Olhando para a posição do corpo, se elas estiverem ambas voltadas uma para a outra, e se nós estivermos de fora, significa que não têm interesse em manter diálogo connosco. Ou então podemos também olhar para os pés. O ideal é que, por exemplo, os pés mantenham um ângulo de 45 graus, ou seja, um pé voltado para um, outro pé voltado para o outro. Nesse caso, temos a certeza que aquelas pessoas estão a incluir-nos na conversa. Ou então, mais uma dica. Vamos supor que estamos a falar com alguém e queremos perceber se essa pessoa está ou não está a ter interesse em continuar a falar connosco. Nesse caso, experimente dar um pequeno passo atrás. Se a pessoa com quem está a falar der um passo à frente, então pode ter a certeza que está interessada em si. Ao olhar para a posição dos pés, percebemos se o interesse é recíproco. Assim, se os pés fizerem um ângulo de aproximadamente 45 graus, significa que há equilíbrio,
Ou seja, estão voltados uns para os outros. No entanto, se isso não acontecer, poderá haver a exclusão do elemento. Se for o excluído, saiba retirar-se da conversa enquanto é tempo. Há um efeito muito importante para aquele que pretende criar sintonia. Chama-se efeito de espelho. Na linguagem corporal é um fenómeno em que as pessoas tendem a imitar posições e gestos de outra pessoa sem que ela perceba. Isto pode ser uma forma de estabelecer conexão e empatia, demonstrando que nos identificamos com ela. Na realidade, a imitação deve ser subtil. Um sorriso, uma postura similar. Ou então mais evidente, como por exemplo uma expressão facial. O efeito espelho também pode se estender à linguagem verbal, quando começamos a usar as mesmas palavras, ou então a mesma entoação, tom de voz. Enfim, pouco a pouco vamos nos aproximando dos mesmos gestos e das mesmas palavras da pessoa com quem estamos a falar. É que pesquisas mostram que o efeito espelho pode ser uma estratégia eficaz para aumentarmos a confiança e estabelecer uma conexão forte com quem estamos a falar. No entanto, é importante relembrar que uma imitação excessiva pode parecer falsa ou até incomodar o outro. É importante ser natural e subtil. Concentre-se na imagem. Vê algo de estranho a acontecer com estes olhos hipnóticos? Quanto mais se concentrar, mais eles vão aumentando e aparentemente ficam mais perto de si. Mas como poderá perceber, eles não se mexem. Como já referimos, o foco é a capacidade de nos concentrarmos e de estarmos com atenção numa tarefa ou num objetivo específico sem sermos distraídos. É uma habilidade essencial para quem quer alcançar o sucesso, seja na vida ou na magia, nos trabalhos, no estudo, nas relações pessoais. No entanto, com a prática e disciplina é possível desenvolver e aprimorar a nossa capacidade de foco, aumentando a nossa produtividade e realização. E isto serve para todos os aspectos da nossa vida. Mas por agora passemos ao próximo exercício. Este desafio consiste no seguinte: temos uma bola que está dentro do copo e temos aqui um frasco. O objetivo é passar a bola para o topo do frasco, sendo que não podemos tocar na bola, não podemos tocar no frasco. E a bola não pode sair de dentro do copo. Será que é capaz de resolver este enigma? O desafio pode aparentemente ser complicado e se calhar para alguns até pode ser quase impossível, mas na verdade não é. Só precisamos de usar as leis da física para conseguir passar a bola para o topo do frasco, sem tocar na bola, sem tocar no frasco e sem que a bola saia dentro do copo. Vejamos. Dentro do nosso cérebro guardamos memórias e a elas conseguimos chegar de acordo com a capacidade de associar ideias. Por quantas mais situações passarmos, mais oportunidades temos de ganhar uma certa plasticidade neuronal e assim chegar à resolução de diferentes problemas. Ora, ainda que a escola nos ensine teorias sobre a física através da força centrípeta e força centrífuga, na verdade é que de nada nos servem se na prática não soubermos experimentarmos. Aprender é descobrir como é que o mundo funciona. O verdadeiro conhecimento é a utilidade do dia-a-dia. É pormos em prática aquilo que sabemos, tirando proveito, de forma honesta, mas sábia. A programação neurolinguística são técnicas e métodos que nos permitem compreender melhor, ter um melhor autoconhecimento.
A PNL defende que realmente temos algumas crenças limitantes, alguns modelos mentais que resultam das nossas vivências, das nossas experiências que fomos colecionando ao longo da vida, mas que é possível reprogramá-las. Ou seja, eu acredito que não sei, e esse era o meu caso, eu não sei falar em público. Isto é uma convicção. O objetivo é desconstruir esta convicção, voltar a construir para obter outros resultados, ou melhores resultados, e, neste caso, eu conseguir comunicar. Estes pequenos truques podem ser aproveitados por si quando estiver com um grupo de amigos. Mas agora que já conhece algumas noções sobre a linguagem corporal, falemos de outra arte. Além da linguagem corporal, também a caligrafia pode revelar muito sobre cada um de nós. Pegue por isso num papel e numa caneta, ou então num lápis, e escreva: 3 tristes tigres bebem Coca-Cola. A grafologia é uma técnica que estuda a personalidade e as características individuais de cada um de nós através de uma análise minuciosa à escrita manual. Acredita-se que a forma, o tamanho, o espaçamento e até mesmo a pressão das letras quando escritas à mão podem revelar informações preciosas sobre a personalidade, a inteligência, as habilidades sociais e emocionais e até mesmo a saúde física e mental de cada um de nós. A grafologia é usada por alguns profissionais até, por exemplo, pelos psicólogos, consultores de recursos humanos, como uma ferramenta complementar para avaliar os candidatos a empregos e entender melhor as necessidades e motivações de cada indivíduo. Veremos aqui alguns princípios básicos e até podemos usar a frase que escreveu no papel como ponto de partida. Se ainda não o fez, faça-o agora. Pegue num papel, numa caneta e escreva: 3 tristes tigres bebem Coca-Cola. Aqui ficam algumas dicas para interpretar a escrita. Letras grandes indicam uma personalidade extrovertida, enquanto que letras pequenas indicam uma personalidade introvertida. Letras inclinadas para a direita indicam uma personalidade extrovertida e otimista, enquanto que letras inclinadas para a esquerda indicam uma personalidade introspectiva e pessimista. Letras com pressão forte indicam uma personalidade decidida e determinada, enquanto que letras com pressão leve indicam uma personalidade sensível e tímida. Letras com muito espaçamento indicam uma personalidade independente e expansiva, enquanto que letras com pouco espaçamento indicam uma personalidade reservada e concentrada. Letras legíveis indicam uma personalidade clara e organizada, enquanto que letras ilegíveis indicam uma personalidade confusa e desorganizada. Eis alguns dos significados dos traços na letra T. Com traço alto, indica ambição, autoconfiança, determinação e energia. Traço baixo indica falta de autoconfiança e autoestima. Se o traço for curto, indica timidez e insegurança. Cruzado indica objetividade e sentido prático. Um traço que se estende para a esquerda indica tendência para reviver o passado e manter-se preso a eventos anteriores. Para um mágico é essencial entender o público e saber exatamente com quem é que está a falar. Mas seja para a magia ou para a nossa vida, devemos viver atentos e focados. Há quem nos queira distrair para depois se aproveitar de nós. Há quem nos queira manipular. Por isso, criam tanto ruído à nossa volta. Subliminarmente, querem nos manipular. Não permitam.